Olá, meus irmãos, tudo bom? Meu nome é Glauber Lins e iremos começar aqui agora o segundo estudo sobre conflitos entre mentes. Nesse estudo, nós vamos nos adentrar sobre a frenologia. Espero que você possa estar conosco. Peço que antes desse estudo você possa pausar aqui agora o vídeo e orar, pedir a Deus que Ele seja o teu instrutor e o teu professor em tudo que nós vamos estar falando agora, certo? Caso você ainda não tenha assistido o primeiro vídeo, é interessante que você assista para poder ter fundamento no que nós vamos ver a partir desse estudo, para que você tenha fundamento no que nós vamos ver a partir desse estudo. Sem mais delongas, vamos lá. No estudo de hoje, nós vamos estar falando sobre frenologia e nós vimos que o Espírito de Profecia nos exorta sobre essa questão. E nesse texto que está no Testemunhos 1, 500, na página 550, nos diz: a concupiscência dos olhos, o desejo de excitação e de agradáveis entretenimento é uma tentação e laço para todo o povo de Deus. Satanás tem muitas redes finamente tecidas, perigosas, com aparências de inocentes, mas com as quais se prepara habilmente para absorver o povo de Deus. Há aprazíveis espetáculos, diversões, palestras sobre frenologia e uma infindável variedade de empreendimentos que surgem de contínuo e são calculados a levar o povo de Deus a amar o mundo e as coisas que nele há. Aqui a gente já consegue entender que é a vontade de Satanás que o povo de Deus seja enganado, sendo atraído para amar mais o mundo e as coisas que há no mundo. E um dos pontos que Satanás está usando é a questão da frenologia. E você vê que Deus nos coloca em paralelismo com os espetáculos e as diversões, ou seja, coisa que nos apraz, porque logo no início nos diz que é o desejo de excitação e agradáveis entretenimento que para nós é uma tentação. Mediante essa união com o mundo, a fé se enfraquece e os meios que deviam ser empregados na causa da verdade presente são transferidos para as fileiras do inimigo. Gente, como isso é forte. Por meio desses diferentes veículos, está Satanás drenando habilmente a bolsa do povo de Deus e assim pesa sobre eles o desagrado do Senhor. E veja que a frenologia é um destes veículos. Então precisamos entender, precisamos ter conhecimento sobre esse ponto. Isso não é pregado em nenhum púlpito mais hoje em dia. Pelo contrário, nos púlpitos, a frenologia é o que dá ordem. E vocês ficarão, meus irmãos, bastante impressionados como isso está no seu dia a dia. Mas vamos continuar lendo o que está no livro Testemunhos Seletos, volume 1, que diz assim: tende cuidados para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo. Milhares foi me mostrado, tem se estragado mediante a filosofia da frenologia e do magnetismo animal, que nós vamos ver que aqui é o mesmerismo, sendo impelidos à infidelidade. Perceba que a filosofia da frenologia nos impele à infidelidade a Deus. E veja também que Satanás nos usa como presa para poder nos destruir através dessas filosofias e vãs sutilezas e tradição dos homens. Então, a frenologia é algo que foi desenvolvido pelo homem, pela mente humana. Claro que com o auxílio de Satanás, e Satanás ele gosta disso, ele gosta de ver a frenologia sendo usada dia a dia em nossa vida. E por isso, meus irmãos, estamos fazendo esse estudo, para que a gente possa entender o que é a frenologia. Vamos lá, o que é? A frenologia é uma teoria desenvolvida no final do século XVIII e popularizada no século XIX por Franz Joseph Gall, que nós vamos estar chamando aqui, a partir de agora, de Gall. A frenologia, ele foi um médico alemão. A frenologia surgiu em um período de grande interesse pela ciência e pela classificação do ser humano. Ela foi influenciada pelo iluminismo e pelo desejo de entender a mente humana de forma empírica. Nós vamos estar vendo cada termo desse que nós vamos usar, porque é extremamente importante nós conhecermos o que é o iluminismo, o que é o empirismo e várias outras coisas que circundam
essa filosofia, essa teoria que é a frenologia. A frenologia propunha que a personalidade, características mentais e comportamentais de uma pessoa podiam ser determinadas pela forma e tamanho do crânio. Gall acreditava que o cérebro era dividido em áreas específicas, cada uma responsável por uma função mental ou traço de personalidade. No final do século XIX, a frenologia perdeu credibilidade científica, especialmente com o avanço da neurologia e da psicologia. Então, esse homem começou a entender que a personalidade e as características mentais e comportamentais de seres humanos eram diferentes, porém, elas tinham grupos, ou seja, muitas pessoas eram mais iradas, outras pessoas eram mais calmas, outras pessoas eram mais românticas, e ele começou a ver grupos distintos de personalidades dentro de uma sociedade. Ele começou a ver que existiam características mentais e comportamentais que distinguiam certos tipos de pessoas. Então, ele começou um estudo mais profundo e ele achava que essas características poderiam ser mapeadas através do crânio da pessoa. Ele começou a fazer visita em vários hospitais, em vários hospícios e em várias cadeias e outros grupos de massas. Nesses experimentos dele, ele começou a apalpar e anotar o que ele via em cada crânio. Então, ele começou a entender que as pessoas que tinham a suscetibilidade a ser pessoas inteligentes, a parte frontal do crânio ela era mais avolumada. A pessoa que tendia a ter um retardo mental, a parte lateral esquerda era mais funda. A parte que tendia a ser um assassino, ter uma personalidade mais psicopata, ela tinha o crânio, a parte de trás do crânio mais protuberante. Então, ele começou a fazer esse mapeamento com muitas pessoas e começou a ver que tinha um paralelismo, que tinha existiam pontos coerentes nessa pesquisa dele. Porém, era algo que ele não tinha como provar cientificamente. E por conta disso, a própria ciência destruiu essa teoria da frenologia, principalmente quando chegou a neurologia e a psicologia. Porém, nós precisamos entender qual a raiz da frenologia. E nós vamos aqui iniciar pela questão do iluminismo. A gente vai ver que Gall ele foi influenciado pelo materialismo filosófico do iluminismo, que buscava explicações físicas e naturais para fenômenos mentais. Vamos lá ver o que é o iluminismo. Nós vamos ver que o iluminismo ele está muito presente em nossa vida. O iluminismo ele foi um movimento intelectual que floresceu na Europa durante o século XVII e o século XVIII, promovendo a razão, a ciência e os direitos individuais como base para o progresso humano. Para que a gente possa entender de forma bem sucinta aqui e claro que é o iluminismo ele foi levantado por conta do poder da Igreja na Idade das Trevas. A Igreja Católica Apostólica Romana ela se levantou ali a partir do terceiro século e chegou em um momento ápice que ela começou a impor o cristianismo deturpado deles a todo ser humano ao qual eles imperavam. A Igreja Católica ela foi um império e por conta disso ela começou a fazer e a forma que ela avançou foi impondo o cristianismo, impondo a religião, que nós sabemos que isso não provém de Deus. Essa imposição fez com que acontecesse várias barbáries durante a história da humanidade e isso revoltou a muitos por conta do papado. O papado, ele era a voz maior dentro de todas as civilizações, por conta da imposição que eles faziam quanto a quem seria o rei, a quem seria o dono de algo, as cobranças aos impostos, as perseguições, as doutrinas e vários outros pontos divergentes que cutucavam a sociedade naquele período. Quando a Igreja Católica começou a perder o seu papel de influência, iniciando no período da Reforma Protestante e culminando ali na queda do Papa Pio VI, através de Napoleão e seus comandantes. Neste momento, na França, houve um movimento que se chama Revolução Francesa, que culminou nessa rebelião, nesse levantar da sociedade contra a Igreja. E nisso, eles não só foram contra o sistema papal,
mas foram também contra tudo que tinha a ver com Deus. Então eles decidiram eliminar a questão cristológica, a questão religiosa da sociedade. E ali ele promoveu o homem como centro de tudo. Nisso, colocando a razão humana e o que eles podiam observar, os seus próprios estudos, que são a ciência e os direitos individuais de cada um. Isso tudo é um fruto iluminista. Claro que se nós formos estudar o iluminismo por completo, de forma mais delicada, nós vamos ver que ele é muito mais do que isso. Aqui eu estou trazendo somente um mero resumo para que a gente possa continuar o nosso estudo. O iluminismo teve 3 pontos que nós vamos citar aqui. Ele enfatizava que o conhecimento deveria ser baseado na razão e na experiência, não mais na questão da tradição e da fé. Corta a religião. Foi o que eles lutaram contra a religião. Então ele agora tirou tudo que vinha da tradição e da fé, excluindo tudo mesmo. Eles pegaram uma vassoura e jogaram toda a religião, toda a tradição, tudo que vinha da Igreja Católica e botou para fora de seus governos. O segundo ponto foi que os filósofos iluministas acreditavam que a mente humana podia ser moldada pelo aprendizado e pela educação, o que se alinhava com a ideia da tábula rasa, que é algo que nós vamos estudar mais à frente. E a rejeição do determinismo divino e da ordem social fixa foi impulsionada por essa visão. Então eles pensavam que se os seres humanos não nascessem com predisposições fixas, então a sociedade podia ser reformada. Ou seja, a Igreja Católica, ela tinha um determinismo, uma imposição em seu governo. É dessa forma e acabou. E ninguém podia dizer nada ao contrário, porque a Igreja Católica endossava a sua imposição na questão divina, ou seja, Deus instaurou o Papa e a palavra do Papa era a própria palavra de Deus e ninguém podia revogar a palavra do Papa. Nisso nós tínhamos homens usados por Satanás, que usou a própria religião para poder deturpar a vontade de Deus, colocando a vontade do homem transvestida pela vontade de Deus, trazendo ordens fixas sociais, e foi contra isso que esse movimento começou a lutar. E então eles começaram a pensar da seguinte forma: se não existe determinismo divino, se Deus não nos criou com um objetivo, logo eu sou uma tábula rasa, eu sou um papel em branco, e eu tenho as minhas próprias predisposições e eu posso me reformular. E assim eles não pensaram somente no eu, mas sim em toda a sociedade. Porque na mente deles a igreja destruiu a sociedade, porque eles observaram que a igreja tinha destruído a sociedade através do seu determinismo. E aí então eles se levantaram em uma luta de remodular a sociedade, agora sem nenhum resquício dos ensinamentos católicos. Hoje, meus irmãos, a humanidade moderna ela é totalmente estruturada no iluminismo, tanto na política, quanto no direito, quanto na educação, tanto no governo e na sociedade civil, e nós vamos ver a influência desse movimento iluminista nos dias de hoje, especialmente no Ocidente moderno, que ainda vivem sobre as estruturas e pressupostos do iluminismo. Embora isso muitas das vezes ocorra de forma inconsciente ou fragmentada, todos nós estamos debaixo do iluminismo, que, querendo ou não, é uma luta contra Deus. Como Deus nos revelou ali em Apocalipse, Satanás ele colocou o trono dele na igreja de Pérgamo, que nós sabemos que caracteriza um período da história da igreja, e esse período está localizado ali a partir do ano 313. Foi quando houve a união da igreja cristã com o Império Católico. Essa união foi o que culminou o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa igreja não foi algo instaurado por Deus. Pelo contrário, essa igreja, através dos estudos de Apocalipse, nós vamos ver que é uma besta, uma bestialidade, uma monstruosidade aos olhos de Deus. Satanás, com essa veste de religiosidade, ele fez atrocidades na sociedade, atrocidades na humanidade. Isso incitou, querendo ou não, a revolta do ser humano
contra as coisas que se diziam de Deus. Então o ser humano se rebelou contra a Bíblia, se rebelou contra as lideranças cristãs e se rebelou também contra o próprio Deus. E nós estudamos, irmãos, também que Satanás ele age tanto na direita quanto na esquerda. Satanás levantou a Igreja Católica para deturpar a imagem de Deus na humanidade, e aí então ele levanta um poder social para poder reger o mundo nessa antipatia contra o divino. E vamos ver como ele fez isso quando nós entendemos que filósofos como John Locke e René Descartes, eles começaram a explorar a ideia do iluminismo, da razão, da ciência e colocaram isso sobre a questão da mente e do corpo, enquanto os cientistas começaram a mapear o cérebro. Mas vamos por parte. Vamos agora falar um pouco sobre René Descartes. René Descartes ele foi um filósofo que viveu no ano de 1596 a 1650. Ele trouxe para a gente uma teoria filosófica que se chama racionalismo. Ele defende que o conhecimento começa com ideias inatas. A palavra inato vem desde o nascimento, ou seja, está presente em nós desde o nosso nascimento. Então ele nos diz que nós, seres humanos, temos ideias, ideais, crenças que nascem conosco. E ele crê que a razão, a principal fonte do conhecimento e a experiência sensorial é secundária ou até enganosa. Então, o que ele defende que essa questão da nossa razão, ela é algo que vem depois das ideias que nós temos já em nossa mente. Que a nossa razão, ela é formada através das ideias inatas de nosso ser. Exemplos de ideias inatas é a ideia de Deus e as ideias das verdades matemáticas. Ele acreditava que o ser humano ele já nascia entendendo que Deus existe, desde pequenininho. Logo depois, se levantou, já ali depois de René Descartes, no ano de 1632 e no ano de 1704, um homem chamado John Locke, e ele trouxe essa teoria filosófica chamada de empirismo. Veja que René Descartes, que viveu antes dele, veio dizendo que existe no ser humano ideias que ele nasce desde pequeno. Ele já nasce com certas ideias, com certas certezas. John Locke ele veio derrubando totalmente isso daí. Ele vem argumentando que a mente humana é uma tábula rasa, uma folha em branco, quando a gente nasce, sem nenhuma ideia preconcebida que a gente traz desde pequenininho. Ele critica a noção de ideias inatas e enfatiza a importância da experiência sensorial. Ele nos diz que todo conhecimento é devido da experiência sensorial e da reflexão sobre essas experiências. Então, John Locke ele já vai 100% contra o que René Descartes nos diz. Ele fala o seguinte, olha, não, o ser humano ele vem zero, ele vem como uma folha em branco. E ele vai entender o mundo, ele vai trazer as suas ideias, suas concepções, através das experiências que ele vai ter durante a vida, principalmente as experiências sensoriais. E aí sim, ele molda o seu caráter, a sua ideia de mundo. Veja só, meus irmãos, aqui a gente consegue ver de forma bastante clara uma dialética, uma discussão e, de forma bastante interessante, uma dialética hegeliana, aonde nós temos aqui uma tese, que no caso foi Descartes dizendo, não, o ser humano nasce com ideias inatas. Já o John Locke, ele vem com a antítese, dizendo o seguinte, não tem nada a ver. Então veja como veio caminhando na história a ideia da percepção do ser humano. Nós vamos ver agora um pouco mais sobre a tábula rasa. O que é essa tábula rasa? Vamos adentrar mais nessa questão. A teoria da tábula rasa, vendo do latim, é um conceito filosófico e psicológico que sugere que a mente humana nasce sem conhecimento nenhum quando nasce, como uma folha em branca, sendo moldada exclusivamente pelas experiências e pelo ambiente ao longo da vida. Essa origem da ideia não veio em John Locke. Lá atrás, Aristóteles, na Grécia, ali, na filosofia grega, ele já tinha certas ideias como isso. Ele teve uma obra chamada De Anima, Ele sugere nessa obra que a alma humana nasce sem conhecimento, adquirindo progressivamente através das experiências sensoriais e da razão. Então veja que isso já era trabalhado lá na Grécia.
essa ideia também era trabalhada nas escolas filosóficas medievais. E homens como Tomás de Aquino exploravam a relação entre o intelecto humano e a experiência sensorial. Então, desde lá de trás, o ser humano ele já observava que as experiências moldam um ser humano em si, certo? Nós vamos ver que essa corrente de ideias que nós estamos seguindo, ele vai nos trazer uma síntese, e essa síntese, ela só traz vantagem à grande mentira que Satanás vem trazendo a cada um de nós. Então nós vimos que ele trabalhou com René Descartes, trazendo a tese de que nós nascemos com conhecimentos inatos. Logo depois ele trouxe John Locke com uma antítese, dizendo que não, que a criança nasce com uma mente em branco, sem nenhuma experiência, e isso é observável, tanto um quanto o outro. Os dois são observáveis, a gente consegue observar tanto a teoria de um quanto a teoria de outro. Porém, quando nós temos esse conflito, nós vamos chegar a uma síntese, né? Isso é uma dialética hegeliana. E essa síntese, nós vamos ver que ela serve ao inimigo. Então, é interessante que eu abra esse parêntese aqui, porque eu vou estar falando certos ditos, e esses ditos não excluem a minha ideia de que eu creio em certa coisa ou em outra coisa. Porque aqui eu estou querendo chegar a uma síntese lá na frente. Então eu peço que vocês tenham discernimento, que Deus possa dar discernimento a você que está fazendo esse estudo comigo, e espere a gente concluir lá na frente a ideia central do nosso estudo. Vamos continuar. A ideia da tábula rasa, ela foi expandida por vários pensadores iluministas. Então o iluminismo, ele bebeu muito da tábula rasa, dessa questão de John Locke. E nós vamos ver que tanto Voltaire, quanto Jacques Rousseau, quanto Diderot, quanto Condorcet, todos eles pegaram essa ideia do ser humano nascer uma folha em branco e que o ser humano pode ser moldado através da sociedade a qual ele está, e começou a trazer pensamentos que hoje são os que determinam as grandes academias do mundo de hoje em dia. Então, você hoje em dia não tem pedagogia sem Voltaire, você não tem pedagogia sem Rousseau, você não tem psicologia, você não tem direito, você não tem pensamento sem esses grandes nomes. E esses nomes beberam bastante dessa fonte da tábula rasa. Nós podemos ver aqui Voltaire, que influenciou muito a educação e foi um grande crítico à igreja. Ele via a religião como um meio de programar as pessoas para aceitar dogmas e hierarquias sociais injustas. Essa religião que Voltaire lutou foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Porém, nessa luta dele, ele não quis só eliminar o sistema e o papado. Ele também buscou eliminar o próprio Deus e toda a ideia de criação, toda a ideia de Cristo, toda a ideia de salvação. Tudo que se refere a Deus, o iluminismo buscou destruir na sociedade daquele período e busca destruir nos dias de hoje. Já Jacques Rousseau também, que foi muito influente na sociedade e também influente na educação, eu quero que vocês foquem aqui que a maioria deles foram muito fortes na educação, porque eles sabiam que a educação ela é a raiz para moldar uma sociedade. O iluminismo ele sempre teve como ponto central ir para a primeira educação da sociedade. É educando ali a criança desde pequena, tirando ela da educação dos pais e colocando ela em uma educação promovida pela sociedade, que nós vamos ter uma sociedade moldada à ideia desses grandes pensadores. A gente vai ver que isso não é diferente da Igreja Católica. A Igreja Católica fez isso, tentou moldar a sociedade pelo âmbito da falsa religião, e o iluminismo ele tenta fazer a mesma coisa, porém agora com a ideia deles, com a ideia da razão, com o Deus deles. Veja também aqui essa dialética que Satanás fez com o mundo. Trouxe a Igreja Católica para poder oprimir e agora traz o iluminismo, essa luta agora iluminista para poder lutar contra essa opressão, mas querendo ou não,
moldando toda uma sociedade, né? A gente vê aqui que Rousseau, ele sempre teve a defesa da vontade geral e sempre buscou a reeducação da sociedade, sempre buscou. Diderot, ele hoje a maioria das enciclopédias veio dessa raiz de Diderot. As enciclopédias antigas, hoje a gente tem a internet. Antigamente eram aquelas grandes enciclopédias, enciclopédia Barça, dentre outras, que era o norte para o conhecimento. O que tinha ali era a raiz do conhecimento. Se você quisesse saber sobre A mais B, vá às enciclopédias. E essa ideia de determinar a educação veio também dessa questão desses filósofos e desses influenciadores iluministas, né? E eles pregaram a ideia da que a educação poderia libertar as pessoas da ignorância. Já Condorcet, ele trouxe a defesa de que a educação pública universal permitiria a criação da sociedade mais justa. Então, hoje, o que nós temos é, na nossa sociedade, que a educação gratuita dada pelo Estado, que é a educação pública, isso veio de lá de trás. E isso tem um pensamento iluminista. É ruim que o nosso filho aprenda e uma faculdade e uma educação? Não, não é ruim. Porém, hoje, o Estado oferecendo essa educação, ele oferece dentro dos seus ditames. A nossa criança vai aprender o que o Estado quer que ele aprenda. Não é mais o que o pai ou que a mãe quer que aprenda. Hoje em dia, a educação do pai e da mãe, ela é secundária em vista da educação do Estado. E a gente vê isso dentro do direito, dentro da filosofia, dentro das decisões políticas. Sempre o Estado é a primeira voz quando se diz no que a criança deve ou não aprender. E assim, o Estado iluminista, ele tenta moldar o ser humano, tenta moldar a sociedade, tendo ali uma sociedade que se adeque ao que eles desejam, ao que eles buscam como algo correto, perfeito e justo. Aqui nós estamos vendo com os olhos espirituais. Veja o que Satanás ele conseguiu fazer com a humanidade. Hoje a humanidade ela é dominada pela visão que Satanás deseja para a mesma. É por isso que a gente vai ler em 1 João 5,19. Sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo jaz do maligno. Hoje, os grandes veios políticos, os grandes veios acadêmicos, os grandes veios educacionais primários, tudo traz de ensino às nossas crianças, jovens, universitários, uma ideia já pré-moldada pelo inimigo de nossas almas. Toda a educação, meus irmãos, nos busca, nos leva para distante de Deus. A educação hoje exalta a ciência e não o Deus da ciência. Hoje, você educar uma criança dentro dos ditames da religião é uma coisa extremamente delicado. Então nós vamos ver que por conta desse embate veio a Revolução Francesa e a rejeição dos privilégios hereditários. Se a mente humana, então, olha só como a ideia da tábula rasa influenciou em toda a nossa sociedade. O povo então pensou o seguinte: se a mente humana é uma tábula rasa, então ninguém nasce com uma predisposição natural para ser rei, nobre ou servo. Isso desafiava a justificativa tradicional da monarquia absolutista, que alegava que os reis governavam por direito divino. Aí se levantou o quê? Os revolucionários. Os revolucionários franceses usavam essa ideia para afirmar que todos os cidadãos eram iguais e que a diferença social era criada artificialmente pela educação e pelo ambiente. Irmãos, que eco nós temos do grande conflito. Perceba, no céu foi a mesma coisa. Satanás alegou o quê? Primeiramente, que cada anjo poderia pensar de forma livre e que o que Deus falava era algo absolutista. A lei de Deus era uma lei de imposição. E por conta disso, ele trouxe o quê? A rebelião, e trouxe anjos que traziam uma certa revolução, afirmando que eles podiam ser livres e afirmando que ele poderia fazer um novo governo. É o que Salomão falou: não há nada de novo debaixo do céu. Não há nada de novo. Satanás ele obteve uma suposta vitória no céu e ele sabe a forma exata
de trazer a rebelião e a revolução. E ele trabalhou isso também na nossa humanidade, na humanidade atual que nós temos. Isso lá atrás, levantando essa religião satânica papal, por conta da opressão, levantou os revolucionários e, através desses revolucionários, hoje tenta remodular a sociedade. Veja como o mundo hoje está moldado à imagem e semelhança do maligno. Mas vamos para a frente. Vamos ver que, por conta dessa revolução, eles desejavam agora criar um novo homem, uma nova sociedade. Os líderes da Revolução Francesa acreditavam que, eliminando a monarquia e a igreja, poderiam reestruturar a sociedade com base na razão e na igualdade, ou seja, no homem como centro. E exclui Deus de tudo que tem em sociedade. Vocês vão ver que os direitos humanos vai contra o assim diz o Senhor, em vários pontos. Então, quando Satanás levantou esse movimento na sociedade, ele não só focou na religião opressiva católica, mas ele focou no Altíssimo. E por conta disso nós estamos no mundo que estamos. Outra questão também que eles trouxeram para poder formar esse novo homem, essa nova sociedade, foi a educação pública e o culto à razão, que foram promovidos como formas de moldar o cidadão republicano. Irmãos, esse culto à razão é dado até hoje, através da ciência. Hoje o ser humano, ele sempre vai dar mais credibilidade ao que a ciência fala do que o assim diz o Senhor. Isso é fato. Até os cristãos. Se o cristão hoje estiver com qualquer doença e enfermidade, ele vai credibilizar mais a farmacologia, mais a medicina, mais a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, do que o assim diz o Senhor, do que o poder de Deus para curar. Hoje já se exalta os feitos dos homens, porque a intelectualidade do homem, ela chegou a esse ponto. Chegou ao ponto de curar doenças, de construir grandes edifícios, de fazer grandes monumentos, ou seja, sempre se exalta o feito do homem. Irmãos, aqui eu não estou dizendo que a medicina é errada, eu não estou dizendo que você não deve ir atrás de uma cura, mas o que eu estou dizendo é que nós cristãos, quando nós temos um problema, quando nós queremos algo, a nossa fonte de providência é Deus, é a oração. Hoje o ser humano ele não vive mais dependente de Deus, ele vive dependente da sociedade, do Estado. Ele não consegue mais viver pelo assim diz o Senhor, mas ele precisa viver pelo assim diz o Estado, pelo assim diz a razão, pelo assim diz a sociedade. E isso é muito delicado, meus irmãos. Não significa que devemos eliminar tudo que temos ao nosso redor, mas Deus mesmo nos diz que não devemos amar esse mundo, e sim amar a Deus e buscar viver a vontade de Deus. E quando nós vamos estudar a palavra de Deus, tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia, nós vamos saber qual é a vontade dele. Ele não deixou isso omisso. Isso não é oculto, entendeu? Deus não trabalha com essas ideias ocultistas que só poucos podem saber. Está na Bíblia. A Bíblia nos leva ao Espírito de Profecia, está no Espírito de Profecia. Estude, veja qual é a vontade dele. Quando acontecer algo em sua vida, vá a ele e ele vai te mostrar a vontade dele. E não se preocupe que Deus ele vai te levar ao médico certo. Vai te dizer qual é a forma certa, o que você tem de tomar para estar bem, para poder ficar bem. Ele vai te mostrar como você sai de tal dívida. Ele vai te mostrar, caso você seja injustiçado, qual a melhor forma de justiça. Não se preocupe, meu irmão. Confie em Deus, entregue sua vida a Ele e Ele vai guiar. Porém, Satanás ele tirou isso do mundo. O mundo ele não consegue mais conceber isso. O mundo, sempre quando precisa de algo, ele vai ao seu Deus, que é a sua ciência e a sua razão. Mas ele abandona o Deus Criador, o Altíssimo. Nós vamos ver também que durante o período do terror, radicais como Robespierre tentaram impor um novo sistema moral político, acreditando que o comportamento das pessoas poderiam ser completamente reformado. Então já estava na mente deles, né? Trazer um sistema moral e um sistema político. Então a moralidade regida pelo homem, não mais por Deus, e um sistema
político. E hoje a gente vai ver como essa ideologia da tábula rasa e iluminista hoje está no nosso dia a dia. Vamos ver aqui de forma bem sucinta, bem rápida. Qualquer coisa, meu irmão, você pode fazer o print dessa tela, dar um pause e ler na integralidade. Nós vamos ver que as ideias iluministas, baseadas na tábula rasa, está presente na arquitetura e no urbanismo, pois eles acreditavam que o espaço onde você está inserido molda o comportamento humano, e como exemplo nós temos ideias como o modernismo, o Bauhaus, que acreditava ser possível reformular a sociedade pela arquitetura racional. Vamos ver também, meus irmãos, que isso está presente até na arquitetura educacional e prisional, que foi inspirada por Jeremias Bentham e outras ideias iluministas. As escolas e as prisões, elas foram desenhadas com base em como o espaço físico poderia condicionar a conduta. Nós vamos ver também outro exemplo, que foi o urbanismo soviético e fascista, que fez aquelas cidades totalmente pré-moldadas, e eles tentavam fazer uma sociedade disciplinada, coletiva e produtiva. Tudo isso através da arquitetura e do urbanismo. A tábula rasa justificava intervenções radicais no espaço, o espaço que a gente vive. Não se adapta ao homem como ele é, mas transforma-o pelo ambiente. Outro ponto que também é muito influenciado pelo iluminismo é a música e as expressões artísticas. Na música, a teoria da tábula rasa fortaleceu a ideia de que o talento musical não é inato, mas fruto de estímulo, educação e imersão cultural. E também aqui nos diz que a música estimula áreas dos cérebros ligadas à linguagem, à emoção, memória e comportamento social. Eles viram através dos estudos deles. Eles chegaram a esse ponto, que a música ela consegue estimular tanto a minha linguagem, quanto a minha emoção, quanto a minha memória, quanto o meu comportamento. E eles também dizem que as crianças expostas a certos estilos musicais desenvolvem padrões emocionais e valores culturais desde cedo. Então, o que ele está dizendo? Se o meu filho, ele desde pequeno, ele está em um ambiente, que nós vimos da questão da arquitetura, ou seja, em um sítio, numa fazenda, ouvindo músicas que estimulam nele a calma, a aproximação da natureza, a boa reflexão, ele vai ser um. Mas se o meu filho nasce em um quarto e sala, em uma cidade onde o crime governa e que as músicas só me falam de crime, sexualidade, status, riqueza que muito provavelmente eu não vou alcançar, mas será o meu sonho. Eu vou ter que tipo de sociedade, eu vou ter que tipo de criança quando nasce nesse tipo de ambiente? É o que nós vemos hoje no dia a dia. E isso não foi algo do acaso. A gente vê, através da história, algo que à primeira vista, foi algo que aconteceu. Mas não, meus irmãos. Tudo foi minuciosamente planejado. E nós lemos no Espírito de Profecia que Satanás, ele, de forma minuciosamente planejada, ele trouxe a frenologia, a ciência da frenologia, do mesmerismo e da psicologia aos dias de hoje, a essa geração. Já tinha lá no século XIX e isso só amadureceu no século XX e no século XXI. Como exemplo, meus irmãos, nós temos aqui a música popular e crítica social. Ritmos como rap, reggae, punk foram usados como ferramentas para reeducar e reprogramar a mente social, partindo da ideia de que a cultura pode refazer a consciência. Meus irmãos, essa pesquisa que eu estou trazendo para vocês, ela foi feita no ChatGPT. E nós sabemos que essa inteligência artificial, ela pesquisa em um banco de conhecimento que acalenta todo o conhecimento da humanidade, livros de biblioteca, tudo que está dentro da internet, tudo que é falado em vídeos de YouTube e tudo isso, condensa em uma resposta e nos entrega. Então, quando eu fiz a pesquisa lá de como a tábula rasa influencia na humanidade hoje, a própria humanidade, ela nos diz que a música popular
como rap, reggae e punk foram usados como ferramenta para reeducar e reprogramar a inteligência, reprogramar a mente social. Olha só, meus irmãos, como isso é extremamente interessante. Filmes também, meus irmãos, moldam ideias sobre relacionamento, justiça, heroísmo, religião. Hoje a gente vê homens extremamente ciumentos, mulheres extremamente ciumentas. E onde é que essa pessoa aprende esse comportamento? Através dos filmes que assiste, através dos seriados, através das novelas, que a única coisa que a gente vê é isso. Então veja como, através da música e da arte, Satanás ele conseguiu moldar uma sociedade à imagem e semelhança dele. Aqui diz, né, que a música se tornou um instrumento de formação identitária e social, e não só de entretenimento. E isso a gente vê nitidamente em nossa sociedade. A tábula rasa também está presente na educação infantil. A pedagogia moderna é herdeira direta da tábula rasa. Se a criança nasce em branco, ela precisa ser cuidadosamente moldada pelo ambiente social. O espírito de profecia, e na Bíblia nós vamos ver exemplos como o de Moisés, que foi entregue em um cesto para a filha do faraó, mas Deus providenciou um jeito de Moisés ser criado até os 12 anos pela mãe. O Espírito de Profecia também endossa que as crianças devem ficar de 7 até os 10 anos no lar, sendo educado pela mãe e pelo pai, para depois ser educado por terceiros, sendo esses terceiros professores instruídos por Deus para poder educar a criança no caminho que se deve andar. Esse é o assim diz o Senhor. Porém, Satanás, sabendo disso, porque ele observou durante a história que pode moldar uma criança, o que é que ele fez? Colocou as crianças para ser moldada pelo ambiente educacional dele, do Estado. E no Direitos Humanos está lá claro que uma criança tem direito à educação. E o Estado hoje já moldou, dizendo que esse direito tem que iniciar nos 3 e nos 4 anos. Então, o seu filho tem que ser educado pela escola desde os 3 anos de idade. Eles já dão educação. E, se possível, ele já quer que seu filho esteja na creche antes dos 3 anos. Ele já providenciou tudo isso para que seu filho ali com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, seja criado por pessoas que não têm nenhuma proximidade dele afetiva, principalmente, muitas das vezes, não tem nenhuma intimidade com Deus, né? E isso é extremamente perigoso. Muitas pessoas, principalmente nessa questão de criar o filho quando ele é pequenininho, fica assim em dúvida. Por quê? Porque hoje, na sociedade em que vivemos, a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar, tudo é caro. Tudo, meus irmãos, se vocês forem perceber, colabora para que você tenha o Estado como seu Deus, o seu mantenedor e o seu provedor. Os preços aumentam, tudo fica mais difícil, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, por conta disso não tem onde colocar os filhos e acaba entregando a essa educação do Estado. Mas o desejo de Deus para o seu povo, aqueles que querem viver de acordo à vontade dele, é que a gente busque ir para o campo, busque morar em um lugar onde a gente ainda consiga plantar desse plantio, fazer a nossa venda, não viver com muito, mas viver com o suficiente para que a gente possa se alimentar. O que a terra produzir, a gente vende, e aquilo que a gente conseguiu arrecadar, a gente poder comprar as outras coisinhas. Não viver nesse ritmo frenético que as grandes cidades nos oferecem. Essa é a vontade de Deus para nós. E, infelizmente, a gente vê que poucos têm coragem ou têm força para fazer isso. E, por conta disso, ainda vive dentro desse sistema. O sistema ao qual Deus deseja que a gente se separe. E tenha certeza, meu irmão, que se você tomar a decisão de ir, não é pelas suas próprias forças que você vai. Não é de forma abrupta, mas é o próprio Espírito Santo que vai te levar. Somente peça a Deus, ore a Ele e fale: Pai, eu desejo sair da cidade grande. Eu desejo viver em um lugar que eu possa educar meu filho, eu mesmo ter um contato com ele. E tenha certeza que Deus vai providenciar tudo para que você possa ir para servir, para que você possa ser instruído por ele e não por esse mundo. Esses 3 pensadores aqui, embora discordem entre si, todos assumem que o desenvolvimento infantil é construído socialmente, não biologicamente predeterminado. Então, o pai e a mãe não têm nada a ver com isso.
A biologia não tem nada a ver com isso, e sim o que tem a ver é a sociedade. Então, olha só o que é que a tábula rasa vem fundamentando. Eles trazem também o abandono da punição e da alegoria rígida. Com base na tábula rasa, educadores modernos passaram a privilegiar e estimular. Outro ponto é o abandono da punição e da autoridade rígida. E com base na tábula rasa, os educadores hoje modernos passaram agora a privilegiar a estimulação, a criatividade e o diálogo em vez de imposição de verdades. Então, hoje em dia, você educa dando prêmios, as notas, dando incentivo e várias outras coisas. A criança nasce sempre buscando prêmios, sempre buscando recompensa, sistema de recompensa. E nós sabemos que isso também é algo que Satanás usa bastante, porque trabalha com os prazeres e com o acariciar do eu. E com isso ele consegue ter bastante poder para manipular um ser humano. Foi induzir também os brinquedos pedagógicos, estímulos sensoriais e ambientes controlados. A criança é vista como um ser moldável, e o círculo oculto, espaço, sons e forma, se torna para a ferramenta de formação. Olha que interessante como eles chamam, né? Círculo oculto. Ou seja, é um círculo onde ali dentro daquele círculo, daquele ambiente, eles vão trazer um ensinamento oculto, um ensinamento subliminar, né? Para a criança. E olhe como isso é perigoso, meus irmãos. Porque nós sabemos que a educação que a criança está tendo nisso daqui é a educação que leva para distante de Deus. Outro ponto em que a tábula rasa impacta é o âmbito social e político, né? Direitos humanos e igualdade. A tábula rasa apoia a ideia de que todos nascem iguais, o que fundamenta os direitos humanos, as leis igualitárias e a rejeição do determinismo biológico. Racismo, ceticismo e casta. Esse biológico também, ele ataca a Deus, porque nós vimos lá a questão do determinismo também divino. Eles, na verdade, vão contra todo tipo de determinismo. E eles trabalham isso através da engenharia social. Políticas públicas são determinadas partindo da primícia de que o ambiente social, pobreza, educação, moradia, molda o comportamento criminal ou produtivo da pessoa. Então, eles sabem que a sociedade, o que eles oferecem, sempre vai moldar a mente de um ser humano. Por isso que nós vemos aí entrar político e sair político e não ver a sociedade melhorar. Porque eles sabem que a sociedade, da forma que está, uma sociedade dependente do Estado, é uma sociedade que vai querer mudanças. E somente com uma sociedade querendo mudança, eu tenho um Estado republicano. Eu tenho um Estado que eu sempre vou ter ali uma mudança de governo. Então, um lado da moeda ganha, o outro lado agora ganha, um lado entra no governo e ganha, o outro lado entra no governo e ganha. E se não é dessa forma, aí eles já vão vir agora para o governo autoritário, né? O governo que nós vemos nos países comunistas, né? O governo impositor, como a gente vê lá na China, na Coreia do Norte e em outros países. Eles também têm o sistema de reeducação penal, políticas afirmativas e psicologia comportamental. Eles usam isso, né, para poder remoldar a sociedade. Tem também a psicologia comportamental e publicidade. Técnicas como o condicionamento de Pavlov e Skinner nasceram do mesmo princípio. O comportamento é aprendido e, portanto, pode ser modificado por estímulos. A propaganda moderna usa essa ideia. O consumidor pode ser ensinado a desejar consumir ou voltar de determinada forma. Então veja que é o que a gente falou. Tanto a política hoje é moldada nessa questão do estímulo, de ser moldado, de ser ensinado a desejar tal político ou ensinado a desejar tal político por conta da situação ruim que vive, do ensino ruim que o filho tem, do que tal político falou sobre tal religião, ou sobre a pobreza, ou sobre tal auxílio monetário, né, que tal lado vai oferecer ou oferece, ou tal feito que um lado colocou ou não. Tudo isso modela o ser humano a desejar A ou B. E também essa publicidade existe no nosso dia a dia, nas propagandas
e no marketing em si que a gente vê na televisão. O ser humano, ele é educado a querer ter status, a querer ter mais, a querer ter riqueza, a querer ter tudo. Chegando lá, ele vê que isso não oferece nada para o ser dele, mas é o que a sociedade ensina a ele a ter. E tudo isso, meus irmãos, veio da tábula rasa. Pois bem, meus irmãos, então eu espero ter mostrado para vocês o quanto a nossa sociedade ela trabalha contra o assim diz o Senhor, como esse mundo já trabalha para o inimigo, né? Aqui nós vamos terminar essa primeira parte sobre frenologia, e vamos continuar em um outro vídeo a entender mais e mais sobre essa ferramenta que o inimigo está usando para poder destruir o professo povo de Deus. Deus nos pede para nos separar. Nós precisamos nos separar. Ele nos diz o como nos separar. Muitas das vezes a gente que trata de forma relapsa os conselhos de Deus, achando que não é para agora, achando que lá na frente vai dar certo, e nisso a gente continua deixando a nossa família exposta a um mundo que busca fazer com que Deus seja eliminado de nossas mentes. Eles até oferecem um Deus, mas lá na frente nós vamos ver que Deus é esse que eles estão oferecendo através da frenologia nas religiões. Te encontro no próximo estudo. Que Deus possa te abençoar.